Olá, estamos começando mais um programa Livres Ideias. Para você que ainda não conhece o nosso programa, o programa Livres Ideias é uma produção do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a pousada Relíquias do Tempo, aqui em Diamantina. Você que também não conhece a pousada Relíquias do Tempo, ela se localiza na rua Macau de Baixo, número 104, e é a mais aconchegante pousada aqui da nossa região. Convido você, seja turista, seja morador aqui da nossa cidade, a conhecer a pousada. Lá você encontra uma coleção de arte que é aberta não só para os hóspedes, mas também aqui para a nossa população. No programa de hoje, a gente vai discutir com meu amigo Fabrício Mascarenhas, que é coordenador do Sindiúti, certo, Fabrício? Sim. A gente vai discutir um pouco sobre as propostas de reforma, né, e alterações nas leis trabalhistas aqui do nosso país. Foi aprovado recentemente um texto base, né, no Congresso, e esse texto deve ser encaminhado para a sanção presidencial em breve. Correto, Fabrício? Sim. Sobre esses pontos que estão sendo apresentados de mudança nas leis trabalhistas, especialmente na CLT, né, que inclui inclusive a terceirização, qual que é a sua opinião sobre essas reformas? São necessárias ou não tem um objetivo de melhorar a vida do trabalhador? Bem, Emerson, primeiro é um prazer estar aqui, pela primeira vez participar do seu programa. A gente sabe da grande audiência que já existe, né? E é importante a gente estar levando esse debate para toda a população, para a população em geral se posicionar contra um mar de calamidades que a gente sempre diz que tem se abatido sobre toda a classe trabalhadora no nosso país, né? A gente vem de uma jornada de lutas desde o ano passado, com a retirada com o congelamento dos investimentos na saúde e na educação, né? O PL 241, a PEC 241, que depois se tornou na 55, né? E vimos agora num combate ferrenho contra tudo que está sendo promovido pelo governo federal, com a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Nós temos a PEC 287, que é uma questão que a gente pode falar depois, né, que é a reforma da Previdência, e que de reforma não tem nada. Na realidade, é o desmonte da Previdência que eles querem promover, né? E a gente sabe a quem que serve esse tipo de reforma, segundo o governo. E temos o PL 6787, que trata justamente da reforma trabalhista e da terceirização, né? É algo que a gente vê com muita apreensão, porque a retirada dos direitos trabalhistas que nós conseguimos, a classe trabalhadora conseguiu, nos anos 40 do século passado, né? Com a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né? Então a gente vem aí tentando conscientizar a população de quão perniciosa pode ser essas mudanças do que o governo está promovendo, e para que todos se posicionem, né? E possam nos ajudar a combater isso tudo. Entendo. Aí, dentro desse texto, eu soube que são mais de 800 artigos, né, e propostas de alteração nas leis trabalhistas, né? Sim. Talvez o mais polêmico deles seja aquele que prevê a terceirização da atividade fim de cada empresa, né? Interessante, talvez, ressaltar que já é permitida a terceirização para a atividade meio, ou seja, aquele serviço que a empresa presta, mas que não é o serviço principal que ela oferece, não é aquilo que ela vende, propriamente dito. Então, por exemplo, uma empresa, por exemplo, uma pizzaria, poderia, por exemplo, terceirizar os encarregados pela limpeza, né? A entrega, de repente, não é? Né? A entrega, né? Mas não poderia terceirizar, a princípio, a produção das pizzas em si, porque essa é a atividade fim, né? Sim. E o que esse projeto prevê é a liberdade do empregador de terceirizar, inclusive, a atividade fim. Como que você enxerga que essa medida, por exemplo, pode impactar a classe trabalhadora? Bom, isso é mais um golpe, né, sobre a classe trabalhadora, porque é a precarização de vez, né?
nós temos aí, inclusive, a terceirização pode atingir, já está atingindo a educação. Tem estados que estão implementando isso aí, né? Principalmente aqueles estados governados por aqueles partidos que pregam o neoliberalismo, né? A questão do estado mínimo, né, no nosso país. Então, alguns estados que já vivenciam isso, a gente vê que piorou o serviço prestado, inclusive da educação, né? Professor ser contratado por uma empresa, quer dizer, não vai ter os mesmos direitos, né? Pode haver, inclusive, uma minoração nos valores recebidos, né? E aí, quer dizer, a precarização de vez. Inclusive, nós somos contra todo esse tipo de terceirização, inclusive está sendo, foi apresentado por um senador, que é o Randolph, né? Foi ajuizada foi usado um artifício legal para combater isso aí, né? Para justamente sob a alegação de que tendo sido uma iniciativa do governo lá de Fernando Henrique, lá em, né, 98, se eu não me engano, e aí que a Câmara dos Deputados está usando essa mesma PEC, né, para promover essas mudanças, ou melhor, o PL, né, PL 6787, né, projeto de lei. E aí eles estão usando essa mesma, quer dizer, a falta de respeito, inclusive, até da divisão dos poderes do nosso país, né, quer dizer, usando de algo, e isso, inclusive, foi barrado no governo Lula. Lá em 2013, o governo Lula conseguiu barrar esse PL, né? Mas agora ele está vindo à tona, porque nós estamos vendo crescer no nosso país essa questão do neoliberalismo, que não tem nada de benefício à classe trabalhadora, pelo contrário, né? Acho que é interessante a gente tratar também, explicar um pouco melhor para quem está nos assistindo, que em média o trabalhador terceirizado, a diferença do trabalhador terceirizado para aquele contratado, né? Existem estudos que indicam que um trabalhador terceirizado ganha em média 30% a menos que um trabalhador contratado para exercer a mesma função e trabalha de 2 a 3 horas a mais, no mínimo, né? Trabalha de 2 a 3 horas a mais aí por dia, em média, do que um trabalhador contratado formalmente na CLT. Ou seja, se esse projeto for aprovado, o que aparentemente parece que vai acontecer, né? O que nós podemos esperar é nossos trabalhos, de uma maneira geral, sendo remunerados de maneira inferior, em média 30% a menos, né? E a gente trabalhando mais, ou seja, trabalhando mais para ganhar menos. É verdade. Nesse ponto de vista, parece que esse projeto de terceirização só favorece ao empregador. Né? E a alegação é de que geraria mais emprego, né? O empregador reduziria seus custos, né, com a sua mão de obra e aí teria condição de contratar mais. Isso parece fazer sentido para você? Não, na realidade isso aí é uma falácia, né? A gente hoje sabe-se que quando o funcionário da empresa é bem tratado, ele rende muito mais, né? E quando se contrata uma empresa para prestar um serviço terceirizado, isso aí não acontece, né? O que acontece? A empresa que presta serviço de terceirizado, ela vai querer ter o seu lucro. E como que ela vai ter o seu lucro? Pagando menos, concedendo menos direitos ao trabalhador, né? E para obter lucro. E se ela quer sobreviver, ela tem que fazer isso. Infelizmente, ela vai fazer dessa forma. E quem que é o prejudicado nisso tudo? É o trabalhador, em geral, né? E aí a gente não pode concordar com esse tipo de coisa e por isso que nós estamos na luta o tempo todo e cientificando as pessoas a respeito do quão maléfico pode ser isso tudo para a classe trabalhadora. Eu até pretendo voltar nessa questão de como tem sido a luta, né, que o movimento sindical como um todo vem empenhando contra esse projeto de reforma, mas a gente conversa sobre isso um pouco mais para frente no nosso programa. Ainda dentro desses projetos de reforma
trabalhista. Tem mais algum item que você considera expressivo, que vai... Bom, hoje nós temos, nós sabemos que o trabalhador tem o direito a 30 dias de férias, né? A uma jornada diária de 8 horas, né? A rescisão, a multa rescisória que ele recebe quando da demissão e uma série de outros direitos que está previsto na CLT e que ele vai perder com isso tudo, né? Ele perde esse direito. Inclusive, o próprio PL, ele faz com que o trabalhador ele se torne uma pessoa jurídica. Ele tem que constituir uma empresa, né? Ele se torna uma pessoa jurídica. Então, de pessoa física, né? Ele se torna pessoa jurídica e, portanto, sem todos os direitos trabalhistas. Para ele receber, inclusive... E os custos adicionais de uma pessoa jurídica. E os custos adicionais de uma pessoa jurídica. E para ele receber, ele vai ter que emitir nota fiscal. Tem lógica uma coisa dessa, né? É um absurdo, é rasgar a CLT, né? Uma vitória, uma conquista que a classe trabalhadora teve ainda no século passado. Nós estamos vendo agora em pleno século XXI, quando era para haver uma melhoria da qualidade, da dignidade do trabalhador, né? Das condições de trabalho. A gente vê, pelo contrário, é a retirada desses direitos da classe trabalhadora. Entendi. Fabrício, então a gente continua essa conversa no próximo bloco. Vamos explicar um pouco melhor aí para quem está nos assistindo essas propostas de mudança na reforma trabalhista. Até o próximo bloco.